Queridas irmãs, bom dia. Eu quero desejar momentos muito especiais que estaremos passando aqui em comunhão. Todas nós, em união, possamos saborear desses momentos em comunhão com o Senhor. Este momento para estarmos buscando ao Senhor, é um momento para estarmos diante da sua presença. E eu quero saudar a todas as irmãs, irmãs que têm caminhado conosco, algumas que não estão aqui nesse grupo, mas que são nossas queridas irmãs, que a gente tem saudade porque não está sempre junta, nós não estamos vendo sempre mais, Estamos às vezes uma mensagenzinha que aparece, mas o nosso coração se alegra quando isso acontece, Uma notícia que temos, que algumas estão bem, e eu queria enumerar, todas as nossas irmãs, a Sueli, Edinha, Neiva, tia Neiva, tia Laurides, que tem estado sempre, Essas duas têm estado sempre aqui. Dona Leonice, que desde a pandemia, a gente não tem visto sempre. A Elaine, com seu jeitinho tão simples, seu jeitinho ao mesmo tempo tão, especial. Odete, quanto tempo não vemos Odete? Queremos desejar, que ela possa estar também conosco nesses momentos aqui que temos passado. Nossa irmã Josi, que está também agora nesse momento, conosco, mas também numa outra seara. Deus sabe todas as coisas. Rosemary, que tem congregado na igreja, na Assembleia de Deus, mas também é nossa amiga que tem estado sempre conosco. A Beth, que está se chegando até nós. A gente ainda não teve muitos momentos com a Beth, mas nós nos alegramos com a presença dela no nosso meio. Carminha, também querida amiga, é uma amiga que diariamente me dá boa noite. Ela foi minha amiga de oração e aí ela assumiu esse compromisso de sempre estar aí mandando boa noite. Heloísa, nossa querida amiga, já batalhou tanto aí, na nossa união feminina, fez aniversário há pouco tempo. Helena, que Deus abençoe, ela está passando por momentos difíceis, de separação, de perda, do seu ente querido, seu irmão. Kelly, que é uma querida nossa, que tem podido estar aí com a Nilta, junto com ela, nesse trabalho, e ela é que de vez em quando, encontra com a gente aí pela internet, porque a Kelly está aí, nossa amiga, está nos proporcionando isso, ela e a Nilta. Rita também, que já caminhou bastante conosco, e a gente deseja, que ela tenha oportunidade, de estar novamente conosco. Rosane, com seus filhos, seus muitos filhos, numa batalha, mas que Deus abençoe também, tem estado conosco já há algum tempo, A gente estava um dia desse fazendo as contas, tem já mais ou menos 12 anos ou 15 anos, caminhando conosco. Sua irmã, Rosemary. E está conosco também o pastor Samuel, nesse grupo, que é um grupo de oração. Quero então desejar boas-vindas a todos, Que nesta manhã possamos estar com os nossos corações voltados para o Senhor.
Nós vamos ouvir uma música agora, é o Me Derramar, que a gente possa se inspirar, né? Estar inspirados aí, para depois lermos a palavra do Senhor. Vamos nos inspirar com esse vídeo que ouviremos agora. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por sua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por sua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso. Depois dessa canção que nos inspira a estarmos nos derramando diante do Senhor, nós vamos fazer uma leitura de um versículo apenas. Isaías 40, o versículo 31. É um texto muito significativo, muito inspirador. Ele fala: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É uma mensagem tão importante, né, nesses momentos que estamos vivendo. Momentos em que às vezes o desânimo nos abate, a tristeza, de vermos
tantas situações difíceis, tantas perdas, tanta enfermidade, e a gente vê partindo pessoas, às vezes famílias inteiras, que são dizimadas, e a gente acha que parece que não vai acabar, né? Que isso nunca vai ter fim. Mas acho que esse texto nos traz essa certeza, que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias e correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E essas pessoas, né, aqueles que confiam no Senhor, eles terão renovadas suas forças. E todas as coisas, sejam aquelas mais difíceis, né, que a gente não encontra saída, essas coisas podem passar, né? Nós estamos vendo um dia desse, semana passada, na sexta-feira, o Globo Repórter, falando do Pantanal, né? O Pantanal que foi destruído por fogo, muitos animais foram dizimados. Imagina, irmãos, aquela situação da pandemia e mais essa questão do fogo, né, em todo lugar, destruindo toda a natureza. E aí o Globo Repórter mostrou um Pantanal que está retomando, né? Está voltando a ser o que era o Pantanal. Lá tem chovido, né? Então, assim, me trouxe essa mensagem, tudo passa. E o que estamos vivendo vai passar, né? Essa situação difícil da vida de tantas pessoas, com certeza a ferida está ali, né? Mas Deus pode nos renovar, pode transformar, assim como a águia muda, né? Ela se renova totalmente, né? Ela vai lá na montanha, tira o seu bico, tira suas penas, tira, né? Renova o seu bico e nasce totalmente uma outra águia, né? Uma águia renovada. Deus é esse que vai fazer isso nas nossas vidas. Nós vamos ouvir nesse momento um testemunho de um vídeo, né, de um testemunho de um rapaz, Bruno Oliveira. Ele tem algumas mensagens, até essa mensagem eu ouvi numa dos cultos, né, do presbitério. Mas é muito interessante, gostaria de trazer aí para as nossas irmãs. Vamos então ouvi-lo. Há uns anos atrás eu recebi um convite para poder ir pregar num evento de jovens. E logo que eu recebi aquele convite, na mesma hora, imediatamente, o Espírito Santo me direcionou sobre o que pregar naquela ocasião. Ele me mandou falar a respeito da viúva de Naim. Aí, meu irmão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Diante do direcionamento, eu fui estudar, né, a respeito do texto. Essa mulher já tinha enterrado o marido, claro, né, é viúva. E a narrativa bíblica sobre ela diz que quando Jesus foi encontrar com ela, ela estava a caminho do cemitério pela segunda vez. Agora, para poder sepultar o seu filho, o único filho que ela tinha. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou o menino. Aí eu comecei a pesquisar, analisar o texto, aprender sobre o contexto, e Deus foi conversando comigo. Espia só, naquela época a sociedade funcionava debaixo de uma construção patriarcal muito rigorosa. As mulheres não tinham vez e nem tinham voz. As mulheres eram ensinadas que sem um homem elas não seriam ninguém. Elas cresciam debaixo da ideia de que dependiam do homem. Eu dependo do homem. Era isso que tinha dentro da cabeça das mulheres naquela época. Enquanto filhas, elas pensavam, ai de mim se não fosse meu pai. Enquanto esposas pensavam, ai de mim se não fosse o meu marido. A coisa era tão extrema que quando acontecia de um marido falecer, a mulher era considerada de sorte se o marido falecido tivesse deixado pelo menos um filho do sexo masculino. Porque se tivesse deixado uma menina também, já não tinha a mesma relevância. E no caso da viúva de Naim, o negócio é grave porque ela perdeu o marido e o único filho que ela tem, o único homem que lhe restou em sua vida, ela está indo enterrar também. Como mulher criada debaixo daquelas ideias, dentro daquela sociedade, ela está dilacerada, porque todas as suas fontes de dependência se foram. Considerando o contexto em que vivia, considerando a ideologia social, com toda certeza, aquela mulher estava pensando, ai de mim, porque toda a minha vida dependia deles e eles não estão mais aqui. E lá vai a mulher chorando,
Mais uma vez, a caminho do cemitério. O corpo do filho dela no caixão, o pessoal carregando, um desespero. E ela toda arrebentada, toda angustiada, se sentindo um nada. Aí de repente Jesus aparece diante do cortejo, manda parar tudo, se dirige até aquela mulher e diz para ela: não chore não. Agora como é que diz para uma mulher numa situação dessa não chorar? E na verdade essa situação não era para trazer mais dor. Dessa vez, essa situação é para trazer uma lição. Depois que Jesus diz para que ela não chore, ele fala com o morto e o morto ressuscita. Aí a Bíblia diz que Jesus tomou o menino ressuscitado pela mão, tirou de dentro do caixão e devolveu a ela. Repare bem, naquele dia, a graça de Deus desconstruiu uma ideia e construiu outra na mente e no coração daquela mulher. Antes ela pensava: ai de mim se não fosse meu pai, ai de mim se não fosse meu marido, ai de mim se não fosse meu filho, ai de mim se não fossem os homens na minha vida. Aí Jesus aparece se revelando de uma forma extraordinária, operando um milagre assustador. E agora eu vejo ela pensando: ai de mim se não fosse a presença de Jesus, ai de mim se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia dele. Jesus chegou para poder organizar a mente daquela mulher e colocar um equívoco no chão. Nas entrelinhas do milagre eu vejo Jesus dizendo: epa, dos homens você precisa, mas é de mim que você depende. Precisar é diferente de depender. Não confunda as coisas não. Você precisa do seu marido, mas é de mim que você depende. Você precisa do seu filho, mas a sua fonte de dependência sou eu. Você precisa de amigos, mas se te rejeitarem, se te traírem, se te decepcionarem, você depende de mim. Eu sou seu amigo de todas as horas. Você não vai morrer por causa da ausência de alguém amado que partiu. Você não vai morrer de dor, nem de solidão. Tampouco vai afundar no mar da depressão por causa da partida de alguém, por causa de rompimento, de quebra de aliança, de traição, abandono. Das pessoas você precisa, mas é de Deus que a sua vida depende. E o nosso problema é que a gente faz confusão a respeito disso. A gente se comporta como se a gente dependesse das coisas e das pessoas. Aí, quando alguma coisa ou alguém nos falta, tem gente que perde até o prazer de viver. A mulher de Jó é um exemplo dessa confusão que a gente faz. Quando ela perdeu coisas e pessoas, ela não aguentou, virou para Jó e disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Porque na cabeça dela viver sem certas coisas e sem certas pessoas não valia a pena. Mas em contrapartida, Jó disse: como fala uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Você aceitou o bem com prazer e o mal você não pode aceitar. No saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, ó, nas entrelinhas do que Jó diz, eu vejo ele dizendo: mulher, das coisas, das pessoas, a gente precisa. Mas a nossa vida depende mesmo, é de Deus. Agora deixa eu contar aqui um testemunho pessoal. Eu precisava fazer esse resumo da pregação daquele dia para poder você entender o testemunho na essência. Eu lia o texto, estudava o texto, refletia sobre o texto para poder falar no evento, né? E Jesus ia conversando comigo. É de mim que você depende. Ao perder coisas, ao perder pessoas, não se desestabilize ao ponto de perder toda a noção, todo o equilíbrio. Lembre e nunca se esqueça que eu sou a sua fonte de dependência. O Espírito de Deus me dizia: é isso que você vai pregar no evento. Aí, um dia antes de eu viajar para poder ir pregar, eu fui arrumar a minha mala, né? Peguei minhas vestes, uma beca de respeito para poder realçar minha elegância, que já me ocorre naturalmente, graças a Deus. Mas na hora que eu fui pegar meu sapato para poder colocar na mala, o único sapato que eu tinha na época, o bicho estava descolando, que estava com um buraco medonho debaixo. Eu colava e ele descolava. Eu colava e ele descolava. A cola acabou e o bicho estava lá com a bocona aberta. E eu pensei: misericórdia, deu ruim. Mas aquela palavra não saía da minha cabeça e eu estava recebendo de Deus a mensagem: é de mim que você depende. Deus falava comigo o tempo inteiro. As coisas e das pessoas você precisa, mas a sua fonte de dependência sou eu. E eu estava arrumando a mala por volta das 10 da manhã do dia anterior da viagem. E eu preocupei, né? Porque do jeito que o sapato estava descolando, eu corria o risco de perder a sola caso eu calçasse aquilo. Passar vergonha, entendeu? Um pedaço do sapato ficar pelo chão mesmo. Eu não tinha dinheiro para poder comprar outro. O evento era importante. Eu pensei: vou passar vergonha. O que foi que eu fiz? Não tinha nada que eu pudesse fazer a não ser orar. Eu comecei a orar e eu pedi a Deus um sapato novo.
E eu orava com o sapato na mão, como se estivesse mostrando para Deus assim, Senhor, olha para aqui, o tamanho do buraco que está nesse sapato, meu pai. Me dê outro, não deixe teu servo passar vergonha não. Eu pedi um sapato, pedi a Deus. E enquanto isso, eu seguia meditando no texto sagrado. A preocupação com o sapato que ia se rasgando não era maior do que o peso de glória da palavra que Deus estava me revelando para poder eu pregar lá no dia do evento. Eu ouvia o tempo inteiro o Espírito de Deus dizendo, é de mim que você depende. E vá dizer isso ao meu povo, vá dizer isso à minha igreja, porque tem muita gente equivocada. Aí, por volta das 10h30 da manhã, eu encerrei minha oração. Quando foi mais ou menos meio-dia, o celular tocou. Era uma irmã da igreja, uma mulher de oração. E ela disse assim, Breno, tem como você vir aqui em casa? Eu digo, e agora? Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ela começou a me dizer, ontem quando eu estava orando, Deus me deu uma visão. Eu via você descalço e via um par de sapatos na sua frente. Aí ela seguiu dizendo, mas eu não entendi e deixei aquilo para lá. Só que eu estava aqui em casa hoje de manhã lavando os pratos e eu tive a visão de novo. Eu via você descalço e um par de sapato na sua frente. Aí eu perguntei a Deus o que era que aquilo queria dizer e Deus falou comigo, minha filha, meu filho está precisando de um sapato novo, compre e dê a ele. Minha gente, eu orei na sexta-feira e na quinta-feira, um dia antes de eu orar, um dia antes de eu me dar conta do sapato que estava se rasgando, Deus já estava cuidando da resposta de uma oração que eu ainda ia fazer. Aí eu me lembro dos Salmos, número 139, o verso 4. O salmista disse que antes que a palavra venha à nossa boca, Deus já sabe o que é que a gente vai dizer. Eu orei na sexta-feira, mas Deus já tinha falado com ela na quinta e sábado, no dia de eu viajar de manhã cedo, eu estava colocando um sapato novo dentro da mala para poder chegar elegante no evento, não passar vergonha. E Deus naquele dia falou comigo e me marcou de uma forma profunda. Acima de tudo aquilo quanto eu preciso, está o Deus de quem eu dependo. Pode até nos faltar em alguns momentos aquilo que a gente precisa, mas o Deus do qual dependemos sempre cuidará de nós. E Ele olha por nós nos detalhes. Então, meu irmão, minha irmã, não fique atordoado, desesperado, angustiado, pensando até em morte por causa do que você perdeu, ou por causa daquilo que lhe falta, porque você não tem o que você precisa. Porque aquele de quem você depende cuida da sua vida com muito esmero. E eu queria deixar esse testemunho registrado aqui. Obrigado pela atenção, vou apresentar, acabou. Deus abençoe e ilumine. Então, minhas irmãs, que testemunho maravilhoso, né, desse jovem, um jovem que eu ouvi um testemunho dele, né, que ele, desde pequenininho, ele ia para a igreja. Tinha uma igreja próxima da casa dele, ele ia sozinho. Né? Ele já na mais tenra idade, algo assim, né, muito interessante. Aí a mãe ficou meio assustada e pediu para ele, quando você estiver maiorzinho, você vai, quando você souber o que você quer, e aí você vai para a igreja. Aí ele com 11 anos, isso ele tinha 4 anos que ele diz. E aí com 11 anos ele manifestou de novo, não, eu quero ir para a igreja. E desde então começou a falar, né? A pregar. Ele é chamado, né, para encontro de jovens, porque ele é jovem, né, ele tem um jeito diferente, né, assim, né, de falar, e tem uma palavra muito certeira, né, muito... Então, que fique para nós esse testemunho, né, de que Deus, que nós dependemos dele, né, que tudo na nossa vida depende do Senhor. Que a gente precisa, claro, né, das pessoas, mas que a gente possa colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Ele vai prover tudo aquilo que necessitamos. Que Deus possa nos abençoar. E a gente vai estar então ouvindo mais uma canção que é Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra
nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Então, minhas irmãs, agora nós vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos, né? Temos aqui os avós do pastor Samuel, né? Seu Miguel e Marieta, né? Orar pela sua saúde. Pedro Belo também, orar pela saúde dele. Família da professora Badia, aquela colega que eu perdi, que nós perdemos, né? Lá da escola, que morreu também vítima do Covid. Orar por a família dela, né? O jovem, o Natan, né? Aquele menino que está com problemas mentais, né? Esquizofrenia. Além disso, também está com tuberculose. Né? Vamos orar então por ele, pela mãe, a Sandra, né? Que está muito desesperada. A Raquelzinha, né? Filha da Rita, que está com Covid. Pela Helena, né, que perdeu o seu irmãozinho, seu irmão querido, né? Deus abençoe ela, essa sua perda. Oremos também pela nossa união feminina, que Deus nos abençoe, né? Que a gente possa, o mais breve possível, estar juntas, né? Estamos aí com planos de fazer um trabalho com pequenos grupos, então vamos orar pela nossa igreja também, né, por esse plano, esses projetos que a gente está vislumbrando aí. Deus abençoe, né, que o Pedro, também Pedro da tia Neiva, né, que está com crise, né, de ansiedade, né, por conta da expectativa de se inserir no mercado de trabalho, que Deus possa abrir portas para ele, né. Vamos estar orando então, meus irmãos, por esses pedidos e outros, né, que a gente não citou aqui, mas Deus sabe, porque Ele sabe todas as coisas. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, pelos momentos passados na Tua presença. Obrigado por tudo que ouvimos e vimos aqui, pelo testemunho, Senhor, daquele jovem, da sua vida, que tem sido de se colocar ao Teu serviço. Ajuda cada um de nós, Senhor, também, que possamos desejar estar sempre na Tua obra, trabalhando na Tua obra. Abençoa aqueles pedidos que foram feitos, Senhor, Tu conheces a necessidade de cada um. Vá ao encontro, Senhor, de cada necessidade. Visita, Senhor, os avós do pastor Samuel, nas suas necessidades, Senhor, se é de saúde, que Tu possa restaurar a saúde, assim como também restaura a saúde do Natan, esse jovem que precisa tanto de Ti, Senhor. Da mesma forma, Senhor, ser com a sua mãe, dando-lhe
certeza de que Tu estás atento, Senhor, à necessidade do seu filho, que Tu no tempo certo vai responder segundo o Teu querer, e renovando, mudando, Senhor, aquela história daquele jovem. Te pedimos ainda, Senhor, que Tu seja com a tia Helena, que está tão sofrida, tão dolorida, Senhor, pela perda do seu irmão. Que Deus cure, Senhor, cure essa ferida, que Deus, que Tu possa, Senhor, estar com ela, Senhor, amparando-a, segurando, sustentando-a em seus braços. Ser também, Senhor, com o Pedro Belo, aquele jovem com aquele problema tão grave, Senhor, aquele tumor, que Tu possas ser com o tratamento que ele está fazendo, que ele veja resultados positivos muito em breve. Abençoa, Senhor, o Pedrinho, Senhor, também da tia Neiva, que ele possa, Senhor, encontrar em Ti, Senhor, a certeza, a confiança, Senhor, que ele tenha confiança que Tu has de resolver essa situação, Senhor. Vai abrir portas para ele e para que ele se sinta mais seguro e jogando por terra, Senhor, essa ansiedade, isso que tem tomado conta, Senhor, da sua vida, da sua mente. Senhor, abençoa aquele lar, o lar da tia Neiva, Senhor, que haja sempre a Tua paz, a Tua direção, ser com cada um, Senhor, ser com o pastor, com José Roberto, Senhor, no seu ministério, à frente, Senhor, da Igreja Nacional, que Tu possas abençoá-lo, Senhor, neste trabalho, e o conduza, Senhor, para que, sempre para o melhor dessa igreja, Senhor, igreja que amamos, igreja que damos o testemunho, Senhor, de que é uma igreja preocupada com as causas dos oprimidos, que é uma igreja preocupada, Senhor, com os necessitados, e é uma igreja preocupada também, Senhor, com o espiritual, com a espiritualidade. Uma igreja preocupada, Senhor, de trazer pessoas para o Teu seio, pessoas para estar também, se juntar a nós nesta caminhada. Te agradeço, Senhor, pelos momentos passados aqui na Tua presença. Guarda, Senhor, nosso coração para que possamos mantê-lo sempre contigo, na Tua presença. Que a gente não se afaste, Senhor. Aumenta-nos a fé, a convicção de que Tu estás conosco, Senhor, e já podemos antever bênçãos sem medidas na nossa vida. Nós pedimos e agradecemos todas essas coisas em nome de Jesus, Seu Filho amado. Amém. Amém, minhas irmãs. Que Deus abençoe e tenhamos um dia abençoado e na presença do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, e te guarde